seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Nós estamos conversando a respeito de oração e hoje nós vamos conversar sobre oração conjunta. Sabe aquela oração que nós fazemos juntos? Alguns vão se chamar de clamor, oração que a gente concorda, né? Enfim, dê o nome que você quiser, mas aqui nós vamos chamar de oração conjunta, oração que nós fazemos em público e com outras pessoas. Confesso a você que esse começou a ser um problema para mim porque eu comecei a perguntar por quê? Por que orar com as pessoas? Qual é a importância? Se é que é importante? Porque eu lembro de Jesus falando sobre ir até o seu quarto, fechar a porta e o seu pai que vê em secreto. Então oração para mim sempre teve a ver com quem eu sou diante de Deus e uma vez sendo eu não preciso mostrar para ninguém. Porque quem é importante estar vendo é o Senhor. Então, essa relação de oração em comunidade, essa oração conjunta, começou a me perturbar. E é interessante porque eu estou seguindo um material, então eu não estou escolhendo, os temas não estou escolhendo, não estão sendo temas aleatórios, pelo contrário, está na sequência dos livros que eu tenho estudado. E aí chegou a oração conjunta e foi muito legal esse período que eu passei aprendendo também, então se você não sabia, vem aprender junto, porque eu aprendi bastante vendo isso. E uma das coisas que eu vi é que se você quer aprofundar sobre esse tema, porque esse vídeo é um vídeo curto, convido você a ler o livro de Atos. O livro de Atos, leia com cuidado, perceba muitas coisas que a igreja ora junto. Então, vamos pensar o seguinte, Jesus subiu, ficou os discípulos e a partir dali você tem um relato de como os discípulos se organizaram e como eles fizeram para se organizar como igrejas e o crescimento de estudo e como isso se deu. E algumas coisas estão no meio de estudo e uma das coisas é a oração conjunta. Então, primeiro que Jesus passa, depois da sua morte e ressurreição, ele passa 40 dias pregando acerca do reino de Deus, isso está em Atos 1:3, e depois você sabe que ele continua conversando com os discípulos, ele sobe aos céus, um anjo vem e conversa com os discípulos, dizendo, assim como você está vendo esse Jesus subir, ele também vai descer. Então a gente entende que Jesus virá e essa é a nossa expectativa. Mas o capítulo 1 de Atos não acaba aí. Por mais que parece que depois tem o capítulo 2, não. O capítulo 1 ainda continua. E antes da escolha de Matias, né, que vai fechar o capítulo 1, tem o versículo 14 que eu acho interessantíssimo, que diz o seguinte: todos eles se reuniam em oração com um só propósito. Ou seja, os discípulos estão reunidos em oração com o mesmo propósito, um só propósito. A Bíblia não fala qual é esse propósito, mas fala que eles estão reunidos com um só propósito, porque eu acho que a ideia que Lucas quer passar aqui, o coração deles estão unidos. Mais do que qual é esse propósito, essa ideia de eles estão reunidos em oração, ou seja, orando junto, com o mesmo propósito, com oração no mesmo propósito e acompanhado. Olha que interessante, eles estão acompanhados de algumas mulheres. Então Lucas dá destaque novamente à mulher e também Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele, os irmãos de Jesus. Então, se você não sabia, Jesus teve sim irmãos. Além desse relato de Atos dos Apóstolos, também tem alguns evangelhos, os evangelhos sinóticos, traz aí a família de Jesus, tá bom? Não vou entrar nisso porque esse não é o ponto aqui hoje. Nós estamos falando de uma oração em conjunto. Também não vou entrar muito no texto, só estou mostrando para você que Atos capítulo 1, versículo 14, os discípulos estavam orando, eles estavam reunidos orando com um só propósito. E aí, se você depois tem a escolha de Matias, e se você for para o capítulo 2, você percebe que todos eles estavam reunidos no mesmo lugar, não fala orando, mas a gente pressupõe também que eles estavam orando, aonde acontece a descida do Espírito Santo. Pode ser que não seja no momento de oração, pode ser que sim. Atos capítulo 2 não traz nada que aponte especificamente isso, mas ali a gente deduz sim que eles estavam orando
talvez antes, talvez durante a descida do Espírito, mas a ideia é que eles estavam sempre em oração juntos. Depois, no capítulo 2, versículo 42, vai dizer que todos estavam juntos no mesmo propósito, através do ensino dos apóstolos, na oração, né, no partir o pão. Então, vai mostrando que os discípulos, eles estavam ali em oração juntos o tempo todo. No capítulo 4, começa a perseguição. Pedro e João, eles estão diante do Sinédrio, ou seja, eles curaram um aleijado já tinha uma certa idade, e aquilo fez com que as pessoas ficassem assustadas, admiradas. E os religiosos, eles estão dizendo, como assim? Como assim esses aí que não fazem parte do nosso clubinho, não fazem parte do nosso grupo teológico, eles estão curando? Em nome de quem eles estão curando? E aí as pessoas estão curando em nome de Jesus? O Messias? Como assim o Messias? Nós não dizemos quem é o Messias. Nós somos dono da religião. Enfim, eles trazem então a Pedro e João diante deles. E o versículo 24 é muito legal. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Pausa. O que acontece aí? Que depois disso, os líderes religiosos foram combater Pedro e João na ideia que eles retrocedessem. Como eles viram que Pedro e João não retrocediam e a população amavam eles, estavam admirados ainda mais por causa desse milagre, não tinha muito o que se fazer. Então eles só fizeram mais ameaças e soltaram. Então Pedro e João estão contando isso aos discípulos, né? Estão dando esse relato aos outros apóstolos. Possivelmente também lá tinha mulheres, né? Então estão contando, então todos levantaram a voz e oraram a Deus. Versículo 24. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e tudo que neles há. E o versículo 25 continua. Então aqui eu não vou me ater à oração, mas essa ideia é que todos juntos, eles levantaram a voz e oraram. Como assim? Todos eles fizeram a mesma oração? Não, possivelmente não. Na verdade, é quase impossível que fizesse a mesma oração. Mas Lucas vai trazer aí, possivelmente, uma oração ou o resumo de toda a oração que foi feita. Mas essa ideia é que todos levantaram a voz e oraram juntos, possivelmente, na verdade, todos oraram juntos, agradecendo a Deus, vendo aí o milagre e a provisão de ter os seus apóstolos com ele novamente. Atos continua, e aí se você vai capítulo a capítulo, mas lá no capítulo 12, e aí eu encerro aqui Atos, estou dizendo para você que Atos está cheio de oração conjunta, para você perceber a importância, e agora é o texto que eu acho que desvendou os meus olhos para dizer é muito importante, que eu já estava vendo que era importante, mas esse texto, assim, para mim foi o mais fantástico. Porque no capítulo 12, se você olhar bem, você tem a morte de uma pessoa importantíssima para a igreja. Se você, a partir do verso 1, você vai ver que Tiago, ele é morto. É o líder da igreja aqui, que o Tiago ganha a proeminência, daí ele é morto. Ele é morto e Pedro também está preso. E se eles foram presos juntos e Tiago foi morto, o que vai acontecer com Pedro? Pedro vai morrer. E o versículo 5 diz o seguinte: enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Então a igreja já tinha ouvido o relato que Tiago tinha sido morto. E a igreja sabe que o próximo é Pedro. E a igreja ora fervorosamente, e essa palavra me incomodou. Por que fervorosamente? E o que é orar fervorosamente? E o que eu descobri que orar fervorosamente é orar com sentimento. Porque orar é uma forma de dizer eu te amo.
Por isso que quando a gente ora pelo inimigo, Jesus quando ele fala isso, não é essa oração que a gente faz assim, ah Senhor, abençoa aquela pessoa que eu não gosto. Não é isso. Jesus não está dizendo para você vomitar essas palavras. Orar significa pôr seu sentimento. Isso é orar fervorosamente. E ali está Pedro, que está à beira da morte. A igreja coloca todo o seu sentimento, clamando a Deus pelo seu líder que vai morrer. Está certo, está decretado. O mundo decretou, os líderes religiosos decretaram. O rei decretou, colocou ali diante dele 2 seguranças, além de todos os seguranças externos que ainda tinha. Está decretada a morte de Pedro, mas quem tem a última palavra é o nosso Deus. E o Hernandes Dias Lopes, ele traz uma frase que eu achei fantástica. Uma igreja unida em oração pode mover os céus, abalar o inferno e provocar grandes mudanças na terra. Essa é a importância que a igreja, quando ela se une em oração e ora fervorosamente, coloca o coração na situação. Tudo pode dizer acabou, mas quando a igreja se levanta e ora fervorosamente, há esperança. Há esperança que Deus faça o que todo mundo diz que é impossível, que Deus faça o impossível acontecer. Essa é a importância de orarmos fervorosamente. E a igreja estava dizendo assim para Deus, nós o amamos. Nós precisamos dele aqui, ele é teu filho, o nosso líder. Nós precisamos aprender mais de ti, traga ele de volta para a tua glória, Deus. E essa igreja orou fervorosamente e Deus fez o milagre. Deus fez com que as algemas caíssem. Eram ferros fortes, não era de plástico, e de repente elas caíram. E os soldados caíram no sono, e ele saiu tranquilamente pela porta da frente, porque é Deus que faz. Quando uma igreja se une em oração, fervorosamente, o impossível acontece, a verdade é essa. E a gente lembra do Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E no último versículo, a bênção de Deus está sobre eles. Porque conviver em união é viver em oração. É orar, é colocar nosso coração junto e orar por uma causa. Eclesiastes 4:9 já disse isso. É melhor ser 2 do que 1. E depois do 9 ele vai seguindo falando por que é importante. No finalzinho dessa linha de raciocínio ele vai dizer, se for 3 melhor ainda, e ele vai falar do cordão de 3 dobras. E aí a gente lembra Mateus capítulo 18, só que ao invés de só lembrar, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu quero ler esses versos pra gente, porque esses versos causam impacto fantástico. Versículo 15 diz o seguinte, se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo 1 ou 2 outros e fale com ele novamente para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, o que desligarem na terra será desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois olha onde está o versículo aí, pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Perceba que não é aleatório esse versículo, não dá para ler ele isolado do seu contexto. Jesus está dizendo como tratar o irmão que erra. O irmão que erra, nós precisamos trazê-lo à comunhão. E como você traz o irmão à comunhão? Fazendo fofoca? Publicando o erro do irmão? Não. Você conversa com ele. Você vai até ele.
expõe a verdade, tenta de todas as formas trazê-lo para perto. Se ele não ouvir, se ele não tiver jeito, então você leve uma, duas, três pessoas com você, mas assim, leve aquelas pessoas que você sabe que quer o melhor para aquela pessoa. Não é só para concordar com você, é para que enxergue a situação e traga luz, para que essa pessoa enxergue, porque ela está no escuro, porque o pecado nos põe de novo nas trevas, e nós precisamos de pessoas que tragam luz à situação. Então leve 2 ou 3 pessoas para ganhar. Muita gente usa isso aqui como processo de exclusão. Não, Jesus está dizendo para ganhar. Para ganhar seu irmão, leve 2 ou 3. Se ele não ouvir, tente mais uma vez. Leve a igreja, porque a igreja é um ambiente de luz. Vós sois sal da terra e luz do mundo. A igreja é a luz do mundo, então traga esse irmão para dentro da igreja. Irmão, perceba o seu erro, venha para a luz, caminhe conosco. Percebe que o movimento da igreja é um movimento que ele até pode começar sozinho, na tentativa de buscar um irmão. Mas se o irmão não lhe atender, você não exclui o irmão. Você leva mais pessoas. E você leva mais. Porque se ele ouvir, você deve fazer o quê? Com essas pessoas, ou na igreja, ou com ele, você deve orar. Orar em comunhão, dizendo, olha Senhor, esse meu irmão pecou, mas ele se arrependeu. Se você ler o Antigo Testamento, Moisés é aquele que ora pelo pecado do povo. Olha, se Moisés orar, então eu vou perdoar vocês. Não é que Deus quer a oração de alguém específico, não. É para mostrar que a comunhão com Deus passa pela comunhão pelos outros. Então, orar em comunhão também tem esse benefício de trazer o irmão à comunhão. E se a igreja, no ambiente que deveria ser maior de luz, ele não se arrepender, mostrar-se na trevas, então é só aí que nós o tratamos como um pagão ou um publicano. O que é um pagão? Um pagão é aquele que não conhece, que nunca conheceu, que não tem nada a ver com a fé. Ou seja, nós entendemos que você está nas trevas ainda, então nós vamos tratar você como alguém das trevas. Significa que você precisa da luz, mas você não está em comunhão. Você precisa aprender. Quer voltar para a escolinha? Volta os primeiros passos, você precisa aprender. Ou um publicano. O que é o publicano no contexto de Jesus ali no primeiro século? É um traidor. Alguém que, conhecendo os seus, resolveu trabalhar por um império. Jesus está dizendo, você conhece o evangelho, mas você está trabalhando contra ele, então você é um publicano, um traidor. Trate-o como assim, se afaste dele. E aí o texto continua, porque ele vai dizer, o que vocês ligarem na terra, ou seja, ele se arrependeu, então ligue isso na terra e será ligado no céu. Ou seja, Senhor, ele voltou à comunhão, receba-o. Percebe quanto a igreja é importante? É que a gente não trata a igreja com a importância que ela tem, mas a igreja é importantíssima. Agora, se ele negar, desigue. E o que será desligado na terra? O que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Olha, Pai, ele não se arrepende. A tua palavra diz que nesse caso nós devemos tratar então como um gentil ou um publicano. Estamos desligando ele da comunhão. E ele é desligado nos céus. Porque nós oramos em conjunto. Nós estamos com o coração no mesmo propósito, que é abençoar o irmão. Né? Por isso que Paulo chega no limite de falar assim, entregue a Satanás para ver se salva esse irmão, porque não é possível, ele tem que voltar à comunhão. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. 2 ou 3 que estão reunidos em oração, oração conjunta, com o mesmo propósito, orando fervorosamente, querendo o bem do irmão, ali é onde o Senhor está. Eu sei que esse foi um pouco mais longo, mas o tema é sugestivo e a gente precisava entender a importância
de orarmos juntos. 3 perguntas para a gente conversar aí nos grupos de casa em casa. Primeiro, qual é a importância de orarmos juntos diante de 20 minutos de exposição? Resuma aí. Qual a importância de orarmos juntos? 2, você tem um parceiro ou uma parceira ou um grupo de oração? Porque às vezes você tem só o de casa em casa, tudo bem, mas você tem mais gente? Converse aí, porque é importantíssimo, nós veremos isso, ou já vimos isso no domingo, né? Porque eu estou gravando, isso hoje vai entrar no ar daqui a 2 semanas ainda, e quando entrar vai ser 2 semanas atrás, pegou? E possivelmente a gente já vai falar sobre ter parceiros de prestação de conta. Então, você tem um parceiro, uma parceira, um grupo de oração? Sim ou não? Quem são? Se você puder falar, conte aí. E número 3, orem por alguém agora e compartilhem no grupo. Ou seja, assim que você assistir esse vídeo, depois, né? Terminou, ore por alguém. Quando você orar por alguém, compartilhe no grupo. Qual foi o motivo pelo qual você orou? Então, dependendo do motivo, você não vai poder falar a pessoa. Dependendo do motivo, você deve falar a pessoa para orarmos com o coração. Não fofoca, mas para orarmos com o coração para restabelecer essa irmã comunhão. Ou por uma cura, por uma libertação, enfim. Essas são as 3 perguntas. Que Deus abençoe e boas reflexões.